Nos últimos dias, o nome de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, apareceu praticamente em todo o noticiário do Brasil. O grande esquema financeiro gerou investigações e resultou na prisão do banqueiro. Mas tem uma coisa que pouca gente conta nessa história. Vorcaro nasceu no lar evangélico. E isso nos leva a uma pergunta: como pode alguém nascer num berço evangélico, se envolver com a obra e se afastar tanto de Deus? A verdade é que o afastamento espiritual não acontece de repente. É um processo lento, passos simples e quase imperceptível. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Este vídeo serve de alerta para você e para mim. Se nós não vigiarmos, podemos estar num processo que vai nos afastar cada vez mais de Deus. Se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz Almeida. Nesse canal aqui eu falo sobre o Evangelho simples. Para começar, nós vamos entender um pouco quem é Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro ficou conhecido nacionalmente pelo escândalo do Banco Master, uma instituição financeira que ganhou destaque no mercado oferecendo investimentos com rentabilidade elevada e expandindo rapidamente sua presença no setor financeiro brasileiro. Nos últimos tempos, o nome de Vorcaro passou a aparecer com frequência na imprensa, devido às investigações que apuram possíveis irregularidades financeiras, suspeitas de fraudes e práticas ilegais relacionadas à gestão e às operações do banco. Em meio a essas investigações, operações policiais foram realizadas e Vorcaro acabou sendo preso para prestar esclarecimentos dentro do processo investigativo. O caso ganhou grande repercussão nacional e passou amplamente comentado nos meios de comunicação. Mas existe algo que pouca gente comenta: as origens evangélicas de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro nasceu num lar evangélico em Belo Horizonte. Ele é neto de pastor, a sua irmã e o seu cunhado são pastores da Igreja Batista da Lagoinha, e entre 2008 e 2009 ele apresentou o programa Supersônica, uma atração extinta da Rede Super, um programa que apresentava os principais clipes de música gospel da época. Apesar da ligação da família à Igreja Batista da Lagoinha, a igreja lá não é arrolada ao processo de investigação do Banco Master e de Daniel Vorcaro. Aí fica aquela pergunta: como alguém que nasce num lar evangélico, é envolvido na obra e assume um cargo importante na obra evangelizadora da igreja, pode se afastar de Deus? O afastamento espiritual é um processo, ninguém cai da noite para o dia. São pequenas coisas, coisas simples, aparentemente inofensivas. Uma pequena mentira, aquela ida ao lugar que normalmente o cristão não vai, aquelas coisas secretas, aquelas coisas que nós escondemos das pessoas que na verdade dão vergonha, isso faz parte de coisas diárias que vão cada vez mais nos afastando de Deus. Enquanto a santificação é um processo de leitura da Bíblia, indo à igreja, oração, jejum, ou seja, coisas que cada vez mais nos aproximam de Deus, o afastamento espiritual é um passo na direção oposta, onde nós seguimos normalmente um padrão. A primeira coisa que nós fazemos quando nos afastamos é a negligência. Negligência do devocional diário. Hoje não lemos a Bíblia, amanhã já não oramos, daqui a pouco nós não estamos fazendo o famoso devocional. E vocês sabem que eu falo disso aqui direto. Inclusive, tem um montão de vídeo aí no canal. Assiste, devocional diário é a melhor forma de manter a vida espiritual. E se não faz devocional diário, você pode estar se afastando não somente como Daniel Vorcaro, mas outras pessoas aí no reino de Deus que se afastaram porque negligenciaram. O segundo passo é a influência do mundo, do pecado, das amizades. O terceiro é esfriamento, não sente mais vontade, ou seja, é o famoso a perda do primeiro amor, não quer mais adorar. E por último, a apostasia, que aí é o endurecimento do coração, o afastamento final, onde a pessoa não quer mais saber de Deus nem de saber de coisa de igreja, de Bíblia, a pessoa tem logo ojeriza. Você já viveu esse processo? Você sabe de alguém que já viveu isso? Realmente é uma coisa ruim, né? Afastamento espiritual não é legal, porque a gente sente, vamos morrendo. E aí cada vez mais a gente está longe de Deus. E aí vem aquela grande pergunta: pastor, o que eu posso fazer para não ir pelo mesmo caminho? Eu não quero ser mais um dos envolvidos na obra e que chegou a um ponto se afastou das coisas de Deus. Aí nós chegamos ao ponto mais importante desse vídeo. Se você quiser anotar, anote, porque eu tenho certeza que esses passos vão te ajudar a não ir pelo mesmo caminho de Daniel Vorcaro e tantos outros aí que se afastaram do Evangelho. Se você não quer se afastar, se você não quer ser mais um na história maligna desse Brasil, desse mundo aí afora,
você não pode negligenciar de forma alguma o devocional diário. Aqui, como eu já falei, nesse canal eu tenho muitos vídeos falando sobre devocional diário. Quem me conhece, quem congrega na minha igreja, sabe o quanto eu bato na tecla que a gente precisa ter momento com Deus, de leitura da palavra e de oração. Só que isso não é um rito. Nós não podemos encarar isso como uma coisa mecânica, uma coisa fria, uma coisa religiosa. Na verdade, é manter uma intimidade que gera limite. Quando eu tenho intimidade com Deus por meio do devocional diário, a minha vida espiritual vai sofrer tentações. Eu vou querer pecar. Vou ter momentos que eu vou ficar desanimado, que eu até mesmo não vou querer a igreja, mas eu vou estar tão alimentado espiritualmente, tão solidificado, isso vai gerar um limite. E ainda que eu venha enfraquecer, ainda que eu venha ficar chateado com as coisas de Deus, eu vou estar firme para poder resistir e continuar seguindo no Evangelho. Outra coisa que você precisa, todos nós precisamos congregar e gerar uma família espiritual onde nós temos prestação de contas. Não é tomar conta da tua vida, mas é ter pessoas de Deus, pessoas que são referenciais para a tua vida espiritual, onde você vai olhar e você vai falar assim, poxa, eu não posso estar longe dessa pessoa, eu preciso aprender com ela. E essa pessoa, sendo uma pessoa de Deus, muitas vezes ela não vai te cobrar, mas só a vida espiritual dela já vai ser um confrontamento para você. Então nós precisamos de pessoas que nos confrontem. E quando vê que a gente está fraco na fé, vai nos puxar. Quando vê que a gente errou, vai falar assim: não faça isso, esse caminho vai te levar para longe de Deus. Então nós precisamos congregar, precisamos de pessoas que nos confrontem. E o terceiro, zelar pelo testemunho. Porque o testemunho vale mais do que qualquer ativo bancário. O testemunho fala mais de que qualquer coisa que nós podemos pregar. Na verdade, o testemunho, quando ele é zelado por nós, onde nós cuidamos para não dar mau testemunho, nós estamos vigiando com as setas, com as ciladas, e isso é saudável, porque nós criamos uma autodisciplina onde, além de alguém estar nos confrontando, nos ajudando, nós mesmos nos vigiamos. E aí, automaticamente, a gente vai crescendo e vamos ficando longe do afastamento espiritual. Agora, esse vídeo ele foi feito principalmente como um alerta, uma forma de ajudar as pessoas que não querem se afastar de Deus. Então, eu estou dando orientações para você não seguir pelo mesmo caminho de Daniel Vorcar e outras pessoas. Mas se você já está afastado, se você está caído, eu quero que você preste atenção nesse texto que eu vou lançar na tela aí. Eu tenho certeza que você alguma vez já viu esse texto ou já ouviu falar dele. Apocalipse 2, versículo 4 e o início do 5 diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O Senhor falando com a igreja de Éfeso. E ele alerta: você deixou o primeiro amor, ou seja, aquele amor, o desejo pela obra, o desejo pelas coisas de Deus foi enfraquecendo. Aí ele continua: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se você está afastado do Senhor, eu tenho certeza que você chegou a esse vídeo porque o algoritmo de Deus te trouxe aqui. Porque ele está te conduzindo de volta. E nesse momento, o que ele quer de você? Lembra onde você caiu. Você sabe aonde você se afastou. E esse afastamento não começou da noite para o dia, mas teve algo que foi um estopim, que te entristeceu e que te impediu de continuar na jornada. Você lembrou? Se arrepende. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil a gente voltar. Mas você vai fazer como eu já orientei muitas pessoas a fazerem. E os que fizerem acreditar hoje já voltaram para o Evangelho. E já ouvi vários testemunhos que as pessoas fizeram isso. Entristeceu-se porque lembrou, porque está longe de Deus. E aí você vai se arrepender e você vai dizer assim: Senhor, eu quero voltar, mas não tenho força. Faça essa oração simples. Diga assim: Senhor, eu preciso voltar. Eu já sei o que eu errei. Eu não consigo consertar, mas o Senhor consegue. Me ajuda a voltar. E você vai perceber que não somente esse vídeo que Deus trouxe para você assistir, mas outros passos vão aparecer na tua frente. E você vai entender que é o processo de Deus te restaurando, te levando de volta para a casa do Senhor. Faça isso. Se você também quiser, coloca aí no comentário aí. Me ajude em oração, pastor. Peça oração. Se você quer oração, fala assim, ore por mim, só bota isso. Eu vou orar por você. E Deus
vai te dar força para você voltar ao caminho do Senhor, à casa do Senhor, e você vai continuar sendo feliz. Se esse vídeo tocou o teu coração, fez diferença para você, considere se inscrever nesse canal, ativa o sininho para você receber novos conteúdos. Se você ainda não deu like, aí eu fico batido. Aí eu não vou me afastar, mas eu fico frio, eu fico triste. Me ajuda aí, dá um like, vai, like, e aproveita. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para abençoar essas pessoas também. E se você quer continuar crescendo, se você não quer se afastar da obra, se você quer voltar ao Evangelho, além de buscar uma igreja para poder congregar, esse vídeo, ou esse vídeo aqui, Deus vai continuar falando com você. É só clicar, a gente continua esse bate-papo lá em alguns segundos.